Robert Dale Owen, região e litígio entre este mundo e o outro. Comunicação dos conhecimentos religiosos ao homem. A infalibilidade humana. O mais mortal inimigo da ciência é o que tem sido mais prejudicial à verdade. É a sua decisiva adesão à autoridade, ser Thomas Browne. A consciência é o supremo intérprete que nos deve esclarecer e ao qual nunca devemos desobedecer. Templer, bispo de Exeter, propõe-me investigar uma classe de fenômenos que tem sido considerada pelo mundo como milagres, práticas de magia, artes de negromancia, prodígios e maravilhas, obras excelentes, dons espirituais, forças ocultas, agências misteriosas, manifestações espirituais, não como objeto de estudos curiosos, nem como tema de investigação especulativa. Escolhi esse assunto tão esmaecido hoje porque ataca de frente as grandes questões do mundo. Há muitos anos já que os homens eminentes e pensadores têm sido levados a reconhecer em certos fenômenos, quando racionalmente interpretados, a ação benéfica de um poder eminente e de uma vasta importância, influências urgentemente reclamadas na época presente, a fim de avivarem a fé decadente em uma vida futura e fornecer, em apoio da moral pública e privada, um auxílio mais poderoso que o comumente oferecido pelos créditos convencionais. O valor, porém, desses fenômenos como agentes religiosos e reformadores repousa sobre o título de espirituais e intimamente conexos com a solução de um problema que, mais importante que qualquer outro, impõe-se à atenção do homem. Poderão os habitantes de outro mundo intervir nas nossas ocupações? Pergunta. Terão eles essa faculdade de exercê-la ocasionalmente a fim de influir para o bem ou para o mal sobre as vidas e fatos da espécie humana? Pergunta. Ter-nos a Deus permitido ou proibido enquanto estamos na Terra comunicarmos em certas condições com o mundo espiritual? Pergunta. Uma subjugadora maioria no seio de todas as seitas cristãs sustenta que a intervenção espiritual se realizou somente outrora, enquanto a mais numerosa dessas seitas ensina que ela ainda se efetua apenas, porém, dentro dos limites de uma certa igreja, uma minoria que vai crescendo rapidamente. Acredito que as leis ultramundanas existiram sempre e ainda existem, em conformidade com as quais a comunicação ocasional entre os dois mundos é possível, e que, de fato, essa comunicação se opera hoje de vários modos, sem estar adstrita a uma igreja ou seita favorecida. Consideremos como esta última crença se adapta às exigências da época presente em relação com ela, que relações que tem ela com as tendências intelectuais e religiosas dos tempos e que lugar lhe compete entre os credos da cristandade. Desde que existiu religião, a alma humana sentiu a necessidade de indagar até que ponto, de que modo Deus repartiu entre os homens os conhecimentos espirituais. Porém, a parte cética da sociedade ativa na Europa no século XVIII, no século XVIII, duvidava ou negava que Deus algum dia tivesse feito essa partilha. A opinião dominante do passado era que ele transmitia diretamente esses conhecimentos, donde há infalibilidade, visto que racionalmente não se pode imputar erros a Deus. Assim, todas as comunicações espirituais ou influências dessa espécie foram, pelo consenso comum da cristandade, interpretados como uma nova palavra da divindade, uma intervenção divinal emanada de uma das pessoas da natureza divina. Daí julgarem-se os conhecimentos espiritualmente comunicados como isentos de todo erro, bem como a pretensão de todas as religiões dominantes, hindu, maometana, católica, romana ou protestante, de serem órgãos da verdade infalível, os depositários da autoridade espiritual por direito divino. Autoridade essa que não pode ser discutida sem impiedade nem desobediência, sem incorrer em punição eterna. Mesmo o indivíduo que se julgarem espiritualmente favorecido chegava a essa mesma ideia. Isso me veio de Deus, era a expressão comum de Swedenborg. A tendência, porém, das almas educadas era certamente oposta à ideia da direta intervenção divina. Presenciamos milhares de intervenções benéficas ao redor de nós, e ao menos que sejamos ateus, atribuímos-las a Deus. Contudo, vemos que alguns se dão por mediação. Não houve comunicação direta da divindade. Hoje, sob o império das leis divinas, temos mais facilidade de adquirir e perpetuar conhecimentos
em que os nossos remotos antepassados nem podiam pensar. Não foi, porém, Deus quem para nós inventou o telescópio, a fim de descobrir planetas e sóis que esses antepassados nunca tinham visto, nem o microscópio para penetrar nos mistérios do mundo invisível. Ele não revelou aos homens os sinais sensíveis destinados a representar os pensamentos humanos, apenas para perpetuar esses pensamentos de geração em geração. A imprensa para esclarecer o mundo intelectual. Ele é o autor de todas essas graças, mas só indiretamente. Elas nos vêm dele, mas por intermédio de criaturas como nós. Toda analogia, então, fortaleceu a ideia não só de que a ação de Deus em favor do homem é sempre imediata, como também de que esse auxílio somente lhe é concedido em essas condições, as quais abrange por nossa parte o pensamento, a investigação, a reflexão, a diligência, o empreendimento. Há uma grande verdade no conhecido provérbio: Deus ajuda a quem trabalha. Compreendemos as intenções divinas somente quando descobrimos que fomos beneficiados, quando gozamos do que recebemos. Uma das principais leis eternas de Deus é a do progresso, mas vemos em todo mundo físico que ele é operado pela cabeça, pelas mãos dos homens, e não por uma intervenção miraculosa. Além dos mais fortes intelectos dos primeiros séculos, do visível deduzindo o invisível, chegaram ou se aproximaram da conclusão de que o exercício do poder de Deus no domínio físico e no espiritual é todo efetuado pela instrumentalidade de meios, isto é, imediatamente conforme as leis, seguramente da conexão da natureza do homem com a sua posição em um mundo onde existe o mal, e com a sua raça nesse mundo nascem as mais poderosas razões a favor dessa ação mediúnica. Ainda que mal possamos discriminar essas coisas que concorrem para sermos o que somos, concebemos que o homem ama o progresso e que suas necessidades morais e intelectuais só acham plena satisfação no estado progressivo. Percebemos também que, se existe o progresso, deve também existir o pior e o melhor. O pior no passado, o melhor no futuro. Em outras palavras, o mal no passado e o bem no futuro devem ser, em geral, relativos ao nosso estado atual. Só assim obteremos alguma luz para conceber uma teoria racional no modo do mal e conhecer os motivos da sua permissão. Não temos fundamento razoável para esperar o bom sem mescla nas coisas da terra e a verdade pura nas revelações. Atesta a nossa consciência que a nossa maior ventura é uma consequência dos esforços constantes que fazemos para das trevas nos aproximarmos da luz, do mal avançarmos gradualmente para o bem, e do erro subirmos para as glórias veredas da verdade, afranqueada por novos conhecimentos cada vez mais excelentes. A finalidade é uma estagnação, para isso só existe para os preguiçosos. Percebemos ainda que as faculdades humanas definham se não forem usadas convenientemente, e mesmo o juízo, se não for sempre chamado a exercitar-se, deteriora-se, decai. A seres assim constituídos e existindo em um mundo como este, uma revelação infalível, vinda diretamente do seu Criador, seria um dom totalmente impróprio da sua natureza, que varia em tudo o que veremos ao redor de nós. Admitir-se que, para a religião não tendo a sua formação científica, não pode haver um desenvolvimento progressivo. É querer estabelecer uma finalidade onde tudo é continuidade, uma anomalia no mundo manifestante, mente progressiva. Seria introduzir um elemento estranho, discordante em um mundo a cujos habitantes Deus concedeu a razão para examinar todas as coisas, a consciência para escolher o que for bom. Seria restringir de um modo lamentável o campo de ação das faculdades intelectuais e dos sentimentos morais do homem. A respeito das mais altas das vocações, o estudo da ciência espiritual, seu inexorável efeito seria amortecer a razão e impor o silêncio à consciência. Acima de tudo isso, há uma forte influência determinando a corrente de opinião pública que se vai firmando contra a velha doutrina da infalibilidade. A linha do progresso humano dirige da menor à maior liberdade. Os despotismos cederam o passo às monarquias constitucionais e estas ao republicanismo. O principal sentimento hoje dominante é contrário ao absolutismo mental e à coação espiritual, ao passo que a infalibilidade perpetua e justifica a tirania, tanto da alma como do corpo. Procura justificá-lo, mas só pela lógica. Não só pela lógica, mas também pela graça. Se um homem possuir a infalível verdade religiosa, repelirá de si o que tem de baixar ao inferno e chamará a si o que tem de alcançar o céu. Assim ele deve ser, e é, por direito divino, um déspota.
Se ama a sua espécie e tende guiá-la, julgará ser um dever imperativo calçar todas as doutrinas opostas à sua pelos argumentos, se o puder, pela força e mesmo pela morte, se a julgar necessário. Quando na Itália, no século XV, a peste por 3 vezes dizimou a população, propalou-se a crença popular de ser o terrível flagelo produzido por envenenadores cujas artes diabólicas ocasionavam a morte de centenas de milhares de pessoas. Se essa vã suspeita fosse justa, quem ousaria protestar contra a punição de tais criminosos? Pergunta. Não ganharia a Itália e o mundo com a morte deles? Pergunta. Que foi, porém, essa ofensa cometida contra corpos perecíveis comparada a daquelas que envenenaram a alma imortal? Pergunta. Se uma igreja conscientemente acreditar que possui e ensina uma religião infalível, não deverá, em relação a todos os heréticos, tomar para si essa posição? Pergunta. Albigênes e valdenses, justamente nas condições daqueles envenenadores? Pergunta. Quando os massacres que se seguiram à noite de São Bartolomeu concluíram a sua obra, não havia para menos na França dezenas de milhares de envenenadores espirituais? Pergunta. Os horrores da Inquisição não devem ser imputados aos inquisidores, salvo os que eram hipócritas, mas a doutrina do seu credo que justificava e santificava o despotismo mental que eles tinham exercido. Um mundo, porém, que de idade em idade se está tornando mais amante da liberdade, mais humano, um mundo que procura obedecer ao preceito do Cristo, não julgais para não ser julgados, um mundo que, com as suas faltas, vai gradualmente fazendo-se mais humilde, benévolo e caridoso, ou por outra, mais cristão, rejeita instintivamente essa doutrina que leva aos assassinos em massa por causa de opiniões sinceras. Rapidamente ele vai chegando à conclusão de que um Deus de bondade e misericórdia nunca concedeu e jamais concederá a homem algum ou a alguma igreja um dom de infalibilidade que dá ao seu possuidor o direito de punir e exterminar outros homens e outras igrejas por fazer o que lhes manda a sua consciência acreditarem, no que lhes ensina a sua razão. O espírito do nosso tempo, porém, convém que o digamos efetivamente, nos protege contra tais ultrajes de liberdade religiosa. Não duvideis, o mundo civilizado de hoje não consistirá que a crença na infalibilidade se solidifique. A repulsa dessa doutrina nos dá mais forte das evidências do adiantamento do mundo, pois que é pelo progresso das ideias humanas que o exercício dela se torna insuportável. Diante de tão numerosas e fortes considerações, é permitido esperarmos, e abandonando imediato de uma doutrina tão cheia de barbaridade, sua queda é certa, mas tal doutrina ainda está muito presa à alma humana e graves dificuldades se levantam para a sua abolição. Os homens sentem repugnância em demolir um velho edifício, por mais amainado que ele esteja, até que possam encontrar alguma coisa que os abrigue melhor. No último quarto deste século, milhões de homens, despertando da venerável mansão da infalibilidade católica, buscaram um abrigo no materialismo. Clara, infelizmente, está provado que depois de aí fazerem estágio, como já ouvimos, uma parte deles voltou à antiga crença que haviam abandonado. Preferiram ser submissos católicos com a crença em uma vida futura a gozar da liberdade religiosa. Não encontraram fora dos ensinos da sua igreja afirmação sobre as realidades do outro mundo, nem no racionalismo, nem no protestantismo. Nada encontraram no racionalismo, porque este não só rejeita toda a revelação de caráter espiritual vinda diretamente de Deus, como também negou, nunca ligou a consideração devida às revelações espirituais vindas daqueles que serão os nossos companheiros quando a morte nos retirar deste mundo. Nada encontraram no protestantismo, porque a imitação dos católicos, sua evidência no que diz respeito ao infalível, mostra-se manifestantemente composta em parte de coisas falíveis. Realmente seus primeiros dogmas foram tomados ao romanismo, concordando com este, em que o Novo Testamento, na língua original, contém narrativas e ensinos infalivelmente recordados. Ele, porém, declara que essa revelação infalível, existindo por muito tempo em porções destacadas, foi confiada durante séculos pouco esclarecidas à guarda de homens falíveis. Foi por homens falíveis transladada primeiro para o latim, depois de mais de 1000 anos para as línguas modernas, foi sendo gradualmente alterada por aditivos apócrifos de homens falíveis. Finalmente, mais de 350 anos depois do crucificamento do Cristo, foi adotada por um concílio ecumênico a um Papa católico, que decretaram que os livros incluídos no cânon eram as autênticas palavras de Deus. Enfim, ela tem sido e é ainda interpretada por igrejas falíveis que apresentam uma lastimável diferença no modo
de compreender diversos pontos. As igrejas protestantes não aceitaram os prometidos dons espirituais, o miraculoso cunho da infalibilidade. Por isso, não nos devemos admirar que os fugitivos do redil romano, não encontrando a tal respeito senão obscuridade em um mundo herético, voltem arrependidos aos braços de São Pedro. Isso dá-se a repetidas vezes. Uma classe numerosa irá acreditando no infalível. A Igreja Católica, sobrevivendo a sucessivos reveses, ainda continuará a crescer e prosperar em diversas gerações, como sucedeu em todo este século, chegando o número de seus adeptos a mais de que o triplo de todas as outras seitas cristãs, somente porque, apesar da ideia da infalibilidade, nela se encontra a conclusiva evidência da realidade da vida futura. Os homens podem, satisfeitos, dispensar os mistérios dogmáticos que fazem parte de todo o credo infalível. Podem ser felizes e contentes, apesar de não estar resolvido de vez o impenetrável enigma da hipótese divina, mas não podem ser felizes e contentes com a ignorância do magno futuro, nem dispensar a crença na imortalidade. Tão universal, tão arraigada é esse sentimento no coração do homem que, se ele tiver de escolher entre a Igreja Católica e o materialismo, o vulgo preferirá aquela. Em outras palavras, as massas se oporão à tendência dos tempos em abandonar a revelação de uma doutrina vinda diretamente de Deus, adotarão totalmente essa ideia. Contanto que com elas lhe vêm as provas da imortalidade, assim como obtém os conhecimentos físicos imediatamente em virtude de uma lei natural. Creio que quem me tem acompanhado terá percebido quão grande é a importância que ligo aos fenômenos do espiritismo moderno. Se eles forem provados genuínos, obteremos sem o acompanhamento da infalibilidade a conclusiva evidência da realidade de um outro mundo. Se essa realidade ficar demonstrada, teremos a prova de que os conhecimentos espirituais podem ser recebidos como os conhecimentos terrenos, por meio de seres semelhantes a nós. Assim, a harmonia do governo divino ficará esclarecida em uma de suas mais importantes relações com o homem. Por esse modo, se verá que, sem violação ou suspensão da grande lei da ação mediata, Deus patenteia a nossos olhos a imortalidade, concedendo ao homem um perene auxílio em conclusivas concepções do outro mundo. Do mesmo modo que o guia de descoberta em descoberta nas artes e ciências deste mundo, a revelação espírita, o dogmatismo religioso está por toda parte, perdendo o apoio das inteligências ativas e sérias. Em teologia jamais pode existir um segundo Calvino. Os homens não repelem a verdade espiritual, mas não acredito que haja um sistema que possa contê-la, como um reservatório durante as gerações que se sucedem. Eles requerem por si mesmos achá-lo nas partes da escritura dos repetidos ensinos da vida espiritual, ou então rejeitam essa escritura, considerando-se como uma historieta. Tulloch. Não se precisa ser profeta para dizer que este século não passará sem uma grande transformação nas ideias religiosas que têm surgido durante os tempos e que se seguiram a reforma. Sharp. Chegamos visivelmente aos tempos em que as provas são chamadas, em que os documentos devem ser examinados e as opiniões estudadas de novo. É este um processo que tem sido repetido por mais de uma vez na história do mundo, tendo se dado o último e o mais importante deles por ocasião da reforma do século XVI, o que demonstrou os mais tímidos que a verdade nada tem a temer e que a religião emerge sempre de tais provas mais forte e brilhantemente do que anteriormente. Freud. Surge, ó filha da fé, desperta, vem espancar os temores do ignoto e iluminar o caos da sepultura. Campbell. Se as apreciações do capítulo precedente são justas, o aspecto presente da religião na cristandade pode ficar esboçado do seguinte modo: a infalibilidade é ainda o elemento preponderante, contando seus adeptos por centenas de milhões. Há, contudo, na presente época, uma tendência manifesta para se deixar acreditar no sobrenatural, bem como nos milagres, na revelação infalível e em todos os poderes ultramundanos de um caráter espiritual. Esse elemento céptico choca rudemente tanto a inteira infabilidade do catolicismo como a limitada infabilidade do protestantismo. Mas as incursões dessa tendência racionalista são constantemente repelidas pela convicção popular, que teme, com o abandono da infalibilidade, perder também a certeza da existência de uma outra vida melhor. Assim, um dos mais poderosos instintos humanos atrai e prende milhões de homens à escola infalível.
Enquanto esses dois elementos estiverem em luta, há substancialmente uma só alternativa para os investigadores da verdade religiosa: a escolha entre a infalibilidade em outras de suas fases de um lado e uma das diversas manifestações da crença do outro. No último período deste século, porém, surgiu às vistas do mundo, como forma distinta no campo onde a ciência costuma fazer todas as suas conquistas, um terceiro elemento, ou crença nos fenômenos do espiritismo. Por outras palavras, nas revelações espirituais, sem pretensões à infalibilidade e apresentando provas positivas da existência de uma vida futura. É evidente que, se forem dadas tais provas fora da infalível revelação direta, se essas provas se derivarem dos fenômenos atuais, a crença nestes, que gradualmente se vai propagando, não há de tomar um lugar proeminente entre os credos religiosos. Negar que essa crença tenha direito a um tal lugar é asseverar que pouco importa ao homem obter a positiva certeza da existência da vida de além-túmulo. Uma tal crença possui todos os elementos para ser um credo universal, ou antes é apropriada para inspirar a todos os credos um princípio ativo, um espírito vivificante, ao mesmo tempo em que efetivamente destrói a pretensão que alguma igreja possa ter de possuir ela só a autoridade religiosa, em virtude dos poderes e dons espirituais que, ao afirmar, só se encontram dentro do seu recinto devidamente favorecido. A infalibilidade não pode afirmar que essa crença despreza a fé indispensável, deixa de demonstrar a imortalidade da alma, porque nenhuma religião professada pelo homem pode, como as investigações espirituais, apresentar provas patentes aos sentidos e, no caso, transformar-se na esperança com certeza da existência de um outro mundo. O racionalismo não pode objetar que essa crença infrinja a doutrina da lei, pois seus fenômenos obedecem rigorosamente à lei da natureza, de uma ação direta de Deus, que o naturalista não encontra em parte algum do mundo material, pois suas revelações só vêm por intermédio do homem, que seja dogmático, exclusivo ou intolerante, como a infalibilidade, pois seus adeptos colhem a evidência experimental franqueada a todos os homens e analisada segundo o método indutivo da fé que ele propaga. Finalmente, que como a infalibilidade repila o progresso, visto ser sempre vivificada e excitada pelos clarões incessantes da vida espiritual. Aquele que estuda a Bíblia não pode dizer que ela se opõe a uma tal crença. Jesus afirma claramente que os dons espirituais seriam dados aos que crescem em suas palavras, que esses fariam os mesmos prodígios, ou maiores ainda, que seus apóstolos não recebiam então toda a verdade, que eles não lhe dizia tudo o que tinha a dizer-lhe, que depois de sua morte o Espírito da verdade, que se manifestava nele durante a sua vida, viria confortá-los, ficando em comunicação com eles até o fim do mundo, e ensinando-lhes tudo o que então não podia fazer. Poderá haver um ensino mais positivo do que aquele que São Paulo deu aos que procuravam obter os dons espirituais? Pergunta. Esses motivos são muito poderosos. A objeção popular há de aparecer contra isso, como faz contra toda inovação, perguntando: como, pois, só agora, depois de tantos séculos, é que isso aparece? Pergunta. Poderemos responder que o Atlântico já existia há milhares de anos, antes que um Colombo se propusesse atravessá-lo. Também poderemos perguntar por que motivos não foram mais cedo adotados pela ciência como verdades: o movimento diurno da Terra, a circulação do sangue, a queda dos aerolitos. Eu me detenho, porém, nestas generalidades. Creio que o Espiritismo, na fase em que o vemos hoje, não podia aparecer em época anterior à nossa. Ele apareceu disfarçadamente de tempos a tempos no passado como objeto de terror a causa de indivisíveis sofrimentos para o mundo. As coisas mais santas são as mais danosas quando profanadas. Vós não podereis aceitá-las agora. Nestas palavras se encontra o motivo da última aparição do moderno espiritismo. Era necessário que desaparecessem certas superstições deprimentes para que o mundo se tornasse capaz de receber o novo hóspede. A letra que matava tinha de morrer, sendo substituída pelo espírito que vivifica. Antes dos nossos melhores e mais ilustrados predecessores simpatizarem com a sua visita à Terra e aceitá-la como justificação de seus esforços no intuito de nos esclarecer. Vede um notável exemplo do quanto a letra mata a velha crença na existência personificada de um grande espírito do mal, percorrendo o mundo em busca de vítimas primitivas e mais imperfeitas das fantasias humanas, sugeridas pela presença do mal no mundo. Provocaram o desejo de explicar a sua existência no exórdio do que há de mais sublime entre os fragmentados
entre os fragmentos de filosofia do Velho Oriente exarada no livro de Job, se depara uma breve narrativa que os críticos modernos consideram mera alegoria, e isso, porém, não se dava com o espírito teológico do passado para os nossos antepassados. Aceitando toda a Bíblia aquilo que era uma verdade literal, eles acreditavam em Satanás voltando da terra. Apresentou-se um dia entre os filhos de Deus ao Senhor, e depois de ter conversado com o Altíssimo, foi-lhe permitido afligir Job. Despojou de todos os seus bens terrenos e matou os filhos. Acreditavam que em outra ocasião, ainda com a permissão de Deus, cobriu de chagas desde a cabeça até os pés. Vejamos o Novo Testamento. A crença dos ortodoxos ainda hoje é que o diabo, tomando a Jesus, levou primeiro ao vértice do templo e depois ao cume da elevada montanha, onde se podia ver todos os reinos da terra, a fim de ser adorado por ele. Ao passo que os cristãos menos apegados à letra consideram isso como parábola, destinada a mostrar-nos que, mesmo sem ter cometido pecado, o Cristo foi tentado como nós o somos. Enquanto essa crença, um demônio pessoal, dominou a cristandade, os fatos espirituais apresentaram-se sob forma tão horrorosas quanto a crença que as engendrava. A fé que sua pureza tinha o poder de remover montanhas também podia empilhá-las. Em assuntos espirituais, até um certo ponto, recebemos o que esperamos. E a simpatia pelas ideias constitui elemento tão dominante. Se evocarmos levianamente um espírito do mal, os espíritos da verdade não nos virão responder. Os espíritos que se nos manifestam têm ainda alguma coisa de natureza humana e não se comunicam com aqueles que os consideram maus. Nas épocas em que a alma do povo estava imbuída da noção da existência de uma hierarquia de inteligências malignas em torno de nós, capitaneada pelo príncipe do inferno, cuja ação tolerada por Deus se exerce incessantemente arrastando o homem para o mal, e de serem elas os únicos seres desencarnados com que o homem podia comunicar-se, os umbrais do mundo espiritual raramente eram franqueados, a não ser para fazer-se colheita de horríveis erros e ilusões. Nessas épocas, os dons espirituais chamados dunamis pelos evangelistas, sensitividade por Reichenbach, a mediunidade pelos espíritos, e raramente davam nascimento a alguma coisa mais que as monstruosidades conhecidas usualmente pelos nomes de encantamentos e feitiçarias. Isso era uma superstição das mais terríveis e perigosas, porque sob tais aparências fantásticas escondia-se alguma coisa de real. Houve nos tempos de Jesus e nos que se seguiram, como ainda hoje há, uma certa ação espiritual conhecida pelo nome de possessão. Foi uma moléstia produzida em algumas organizações sensitivas por alucinações ou impotência da vontade, na qual se admitia uma influência mental exercida pelos espíritos dos mortos de ordem muito inferior, quando a vasta estrutura medieval era concebida pela imaginação oculta e dominada pelos tenores de uma fé perniciosa. Essa moléstia agravou-se com a severidade, propagou-se com as perseguições e fortificou-se com as torturas empregadas para debelá-la. Ela só poderia ser curada com outras fases da insanidade mental, por conselhos caridosos e uma benevolência firme. Mas os crentes em remédio tão racionais como esses pertencem, salvo famosas exceções, aos tempos modernos. As horríveis desgraças e atrocidades que emanaram direta ou indiretamente da crença do demônio e da influência dos maus espíritos exemplificaram uma grande verdade, afirmando que da mesma fonte podem sair o bem e o mal, a felicidade e a desgraça, do mesmo modo que as águas se conservam puras quando se lhe dispensa cuidados inteligentes e se adulteram quando entregues aos desvarios da ignorância. A eminente exceção acima referida talvez seja pouco notada e compreendida por aqueles que costumam procurar nos evangelhos os mistérios e os milagres, em vez de uma lei dirigida aos fenômenos espirituais. Entre as milhares de provas, na notória persistência com que os homens e as nações que professam o cristianismo têm contrariado o espírito de seu fundador,
está a crença popular na feitiçaria, podada mais ou menos frequentemente no decurso dos 15 primeiros séculos cristãos, e perseguida pelo ódio popular e pela incrível crueldade com que eram tratados os infelizes feiticeiros. Temos razão para concluir que o próprio Cristo não acreditava no demônio pessoal. Quando ele empregava a palavra demônio ou Satanás, queria comumente falar dos erros e maldade do homem, ou ainda de uma baixa condição espiritual. Assim diz a Pedro: retira-te diante de mim, Satanás. E falando de Judas Iscariotes, um de vós é o demônio. E ainda no caso do homem possesso diz: espírito impuro, sai desse homem. Não há aí nenhuma palavra de exprobação ao atormentado, nenhuma insinuação de haver ele feito algum pacto com o príncipe das trevas, afirma. Simplesmente que um espírito ou espíritos tinham conseguido apossar-se da criatura infeliz em virtude do poder de que se havia assenhorado. Ele afastava do corpo o espírito que atormentava a vítima. Quando ele prevenia aos discípulos contra as ciladas e males futuros, um aviso não se refere a um demônio que os possa tentar para que lhe vendam a alma em troca de riquezas. Riquezas mundanas ou de diabólicos poderes para o mal, mas aos falsos profetas que produziam prodígios e maravilhas capazes de seduzir mesmo os mais orientados. Aos mais orientados, era uma prevenção contra os homens maus e não contra os anjos decaídos, um aviso encerrando a necessária lição de que os prodígios e maravilhas não são atestados infalíveis da verdade moral. Assim, há 1800 anos, por suas palavras e atos, o Cristo se manifestava a respeito de tudo o que há de verdade nos encantamentos, feitiçarias, magias, negromancia ou qualquer outro nome que se queira dar aos imaginários pactos do homem com Satanás. Ele conhecia que os espíritos de condição inferior, ocasionalmente apossando-se de homens e mulheres, causavam o que chamamos uma enfermidade espiritual. E ensinava aos apóstolos e aos 70 discípulos os meios de curá-la, porque o poder que eles tinham de exorcizar era inferior ao seu. Quando encontrava outros que não eram discípulos, mas seguiam a mesma prática, aprovavam o que faziam. Que milhares de vidas se teriam salvado, que inúmeras torturas de alma e corpo se teria evitado se o mundo cristão tivesse conhecido o pensamento e seguido o exemplo do Cristo, pergunta. Foi somente nos tempos modernos que os ecléticos investigadores da verdade, pelo estudo do magnetismo vital e das manifestações espirituais, chegaram praticamente a crer nesse assunto ensinado pelos evangelhos. Há 50 gerações de homens, mas até agora desatendido ou mal interpretado. O sonambulismo, como terei a ocasião de demonstrar adiante, está ligado à mediunidade. E é até certo ponto regido pelas mesmas leis. Entre essas leis encontramos experimentalmente o preceito de que uma disposição dogmática da alma imbuída de falsas doutrinas ortodoxas ou sépticas produz anormalidades nas ideias recebidas ou comunicações obtidas. Eis um exemplo que traduz na notável obra do Sr. Lame Senart, discípulo do Marquês de Ponsegui, o primeiro observador do sonambulismo. Um paciente que, sob meus cuidados, se tinha tomado sonâmbula lúcida, foi, com permissão minha, magnetizado por outra. Esta mergulhou-a prontamente no sono magnético. Esse magnetizador, porém, acreditava no diabo e na sua influência, e não pôde deixar de pensar nisso enquanto magnetizava. No primeiro dia, a paciente teve um sono agitado. No segundo, viu um homem negro. No terceiro, apresentaram-se 2 homens com cornos. No quarto, eles ameaçavam-na. No quinto dia, a coisa foi ainda pior. Eles pareciam assentados ao seu lado. A sonâmbula levantou-se aterrada e dando gritos. Acreditando que quisesse ofendê-lo, precipitou-se para fora da sala, seguida pelo magnetizador, que no pátio conseguiu afinal despertá-la. A sonâmbula sofria cruelmente, queixava-se de um grande peso no peito, tinha a respiração difícil, passou uma noite horrorosa. É uma narrativa bastante interessante, ainda que não duvidemos que a impostura estimulada pelo ódio ou malícia seja um elemento ocasional dessas provas de feitiçaria, ainda que saibamos que muitas confissões arrancadas pela tortura eram retratadas pelos pacientes antes de serem levados à forca. Contudo, a regra geral está fora desses incidentes.
condição análoga ao sonambulismo é o êxtase em alguma de suas fases, sobrevindo não raramente sem magnetização. Há pessoas de temperamento sensitivo que vivem retiradas do mundo quando desordenadamente excitadas, apreciando este fenômeno da obsessão ou possessão e refletindo sobre o provável poder dessas influências em uma época rude, na qual a concepção do demônio e sua atuação era mais vivaz, influência e constantemente presente no cérebro das massas, do que a concepção de Deus e da sua providência, porque admiramos-nos de ver os acusadores e acusados serem levados por ilusões sinceras, aqueles que afirmaram que estes eram atormentados pelo demônio, e estes confessaram que tinham visitado o sabate dos feiticeiros e testemunhado suas abominações. Pergunta: se não admitirmos os motivos supracitados, como explicaremos o fato de juízes tão ilustres como Edward Cook e Matthew Halley reconhecer a realidade desse pretendido crime de deslealdade do homem para com Deus? Pergunta: o de um jurista tão eminente como Blackstone declarar se isso uma verdade atestada por todas as nações do mundo? Pergunta: o de Thomas Browne, físico, filósofo e professor, atestar no tribunal a mesma coisa, e teólogos como Baxter, Wesley e outros varões ilustres aceitaram como evidente a existência do fato e as provas para a condenação dos indiciados? Pergunta: e o de mesmo em nosso país há menos de 180 anos, 13 mulheres e 6 homens terem sido enforcados e uma octogenária sofreu horríveis torturas por crime de feitiçaria? Pergunta: isto se deu no seio de um povo ativo, consciencioso, prático e piedoso, segundo a acepção de Calvino, destinado à eleição e digno de ser chamado eleito. Há um outro erro popular, da qual já falamos sem particularizá-lo nas páginas precedentes, e do qual nos devemos libertar, é o de não haver perigo na solicitação e aceitação das comunicações espirituais. É um erro a suposição de, pelo fato de uma mensagem nos vir de um ambiente do outro mundo, encerrar a verdade infalível. A morte nos dá poderes mais extensos e percepções mais claras. Abre-nos um horizonte mais vasto, nos mostra muito mais do que aquilo que dificilmente podemos suspeitar aqui, porém não nos confere a infalibilidade. Existe sem dúvida no outro mundo uma graduação maior de sentimentos e pensamentos, mas também a mesma variedade de tipos que aqui. Lá há diversidade de opiniões, apesar de não ser tão grande como entre nós. Tudo isso está provado por comparações feitas entre as variadas comunicações que poderemos apresentar e que, atendendo-se às circunstâncias em que foram recebidas, são inquestionavelmente ultramundanas. Muitos espíritos, como seus contemporâneos religionários, não aceitam essa fase da crença, não cuidam dessa verdade importante, e por causa desse abandono são frequentemente extraviados. A crença na infalibilidade é tão perniciosa entre os calvinistas e episcopalistas como entre os espiritistas. Há tanto perigo em admitir nas investigações espíritas a infalibilidade dogmática como receio do demônio. Devemos desejar que a crença no espiritismo só se propague à medida que a crença no infalível vá desaparecendo. Aí se nos mostra ainda o motivo pelo qual o aparecimento dos fenômenos espirituais em sua fase moderna ou normal, como elemento religioso universal, demorou-se tanto. Os milhares de avisos que nos dá o passado não nos podem enganar, e é de um vital interesse que os tenhamos sempre à vista. É perigoso que os homens e as mulheres, ainda apagados a certas superstições antigas, ou acreditando-se de posse da verdade infalível, procurem obter comunicações de uma mais alta categoria de seres. Nem podemos ainda recebê-las. Em vão buscaremos o auxílio e a luz do outro mundo, se não entrarmos na escola espírita não somente com reverência, mas também com uma alma realmente crente. Cumpre-nos estudar e não inventar, estudar com a regra que submete à prova todas as coisas. E só aceitar a verdade quando ela exista.
não é dado ao dogmatismo encerrado em sua apertada concha ouvir a mais fraca voz de alento. Ele só escuta o eco de suas próprias ilusões. As vozes espirituais em sua pureza não chegarão aos nossos ouvidos, senão adaptar nossos conceitos aos conselhos da sabedoria. Dá-se com os ensinos do Espiritismo, mesmo que com as preces dos homens não passarão de um simulacro fútil se não forem compreendidos convenientemente. Pelas razões acima apresentadas, porém, mesmo os investigadores hábeis que procuram com seriedade a reverência estudar a natureza das modernas revelações espirituais, se atuar neles a ideia da intervenção satânica, poderão ser conduzidos a graves erros, exatamente contrário aos do que aceitam todas as mensagens espirituais como verdades evangélicas. Eis notável exemplo que encontramos em um jornal europeu, Le Nord, de Bruxelas, em 4 de junho de 1857, em editorial sobre a epígrafe às mesas giratórias. O autor, depois de dizer que as maravilhas do magnetismo ou antes do espiritismo parecem estar de novo adotadas pela moda, extrai o seguinte de um dos mais respeitáveis jornais parisienses: deveis estar lembrados, diz o Courrier de Paris, que um certo número de prelados franceses e estrangeiros julgou de seu dever, há cerca de um ano, proibir a prática da dança das mesas. O motivo alegado era que essa prática conduzia os homens a entrar em perigosa comunicação com os espíritos nas trevas. O fato é que, na maioria, os espíritos que se manifestavam pelas mesas ou por pancadas no soalho, quando interrogados sobre a sua identidade, respondiam sempre: demônio, diabo, ou pelo menos condenados. Um dos mais eminentes e ilustrados membros da nossa igreja, o bispo de Reims, acreditou no seu dever para certificar-se por si mesmo, fazer algumas experiências com a mesa, mas chegou a um resultado que o levou a abandonar tal prática. Foi o seguinte: o bispo, o vigário-geral e seus auxiliares, achando-se reunidos no palácio episcopal, interrogaram a mesa a respeito da morte e padecimento de um jovem generoso missionário que havia recentemente sofrido um martírio na China. O bispo tinha conseguido como relíquia um fragmento da camisa a ser ensanguentado desse devotado soldado da fé. Foi esse talismã que operou? Pergunta. Não podemos dizer, basta dizer que a mesa pôs-se a relatar na sua linguagem, movimentos e pancadas, com a mais pasmosa fidelidade, toda a história das agonias e torturas do corajoso missionário. Circunstâncias essas bem conhecidas na maioria dos assistentes. O bispo, então, muito abalado com o fato, interrompeu o trabalho, brandando: para conhecer tudo isso é preciso que sejas o diabo. Pois bem, se és o diabo, pelo Deus onipotente, por Jesus Cristo crucificado, eu te conjuro, intimo e ordeno que caias despedaçado aos meus pés. Imediatamente a mesa deu um grande salto e, caindo de lado, quebrou duas de suas pernas e ficou junto aos pés do bispo de Reims. Não é nossa intenção continuar o Courrier explicar ou porque em discussão o fato de que relatamos. Fiquem certos os nossos leitores que ele não é de nossa invenção. O fato foi nos atestado por testemunhas das mais respeitáveis e dignas de fé, quanto somos bem conhecidos, para que ninguém acredite que nos prestamos a fazer circular fábulas ou busquemos divertir-nos a custo dos nomes respeitados que estamos. Essa história pode em alguém provocar o riso, porém apresenta um lado sério. O bispo, convencido pelas manifestações de que uma inteligência oculta se está comunicando, convence-se de que, pelo fato de ter ele referido tudo o que tinha conexão com o martírio de um missionário, não podia deixar de ser Satanás, pelo que lhe fala, como vimos. Eles, porém, não dizem se os investigadores estavam nas condições indispensáveis para entrar em tais investigações. Nenhum espírito inteligente ficará surpreendido com o resultado da experiência episcopal. O resultado podia ser predito. Recordemos outros casos de caráter análogo. Há cerca de século e meio, na casa do célebre João Wesley, curato de Epworth, começaram a ouvirem-se fortes pancadas e produzir-se estranhos fenômenos continuados por espaço de 2 meses, aos quais o Dr. Adam Clarke, na sua biografia da família Wesley, considerou como manifestações espirituais conexas à morte.
na Índia, de um irmão do senhor Samuel Wesley, Emilia Wesley, escrevendo detalhadamente sobre o fato. Ao seu irmão João, depois de declarar que uma experiência de meses a havia convencido de não poder se dar ali nenhum embuste, acrescenta: quanto a minha mãe acreditou firmemente que tudo era devido a ratos e mandou ouvir uma corneta de caça para espantá-los. Eu ria me vendo procurar com tanto empenho durante metade de um dia afugentar os ratos com uma corneta, fosse porém o que fosse. Percebi que isso o enfurecia e desde esse dia os ruídos se tornaram mais violentos, não nos dando um momento de repouso. Das 10 horas da noite em diante, o agente desconhecido operava com mais força e persistência. Quando atribuímos o fato aos ratos ou qualquer outra causa natural. Isto o enfurecia, diz Emilia Wesley. Foi provavelmente o que se deu com o espírito interrogado pelo bispo francês, quando este o confundiu com o diabo. Também o espírito podia ter se retirado e um outro ter tomado seu lugar. Numerosos fatos indicam ainda que, antes da experiência, se deva banir essa ideia, a ação frequente de uma classe de espíritos, algum tanto singular, a qual podemos chamar a classe dos zombeteiros e turbulentos. Eles não são maus, ou se o são, devem ser impedidos e produzir sérios danos. São os doentes, espíritos travessos levianos. Se o reverendo Charles Becher, do clero congregacional do nosso país, faz alguma experiência semelhante ao do bispo de Rennes, não posso dizer. O certo é que ele afirma que todas as modernas revelações espirituais nos vêm do poder das trevas e que damos os primeiros passos em uma cena de manifestações demoníacas, cuja consequência o homem não pode conjecturar. Idêntico engano se deu há 1800 anos em Jerusalém, quando o povo testemunhava os prodígios e maravilhas operados por Jesus. Ficava espantado e dizia: não é este o filho de Davi? Os fariseus, porém, quando ouviam contar esses fatos, diziam: ele não expele os demônios senão por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Parece não ter corrido à mente dos fariseus nem a do reverendo Becher o pensamento de que toda analogia se opõe a uma tal explicação dos fenômenos espirituais. Deus realmente não colocou suas criaturas neste mundo fora da ação das influências terrenas, que podem levá-las à decepção e ao erro. Mas o bem é a regra geral, e o mal, que muitas vezes não é mais que o bem disfarçado, é a exceção. Se entra no plano divino permitir que evidências e influências nos venham de uma mais subida classe de seres, poderemos crer que eles exclua de entre elas as da verdade e do bem, só deixando vir os erros e os falsos ensinos emanados do demônio e seus anjos. Poderia proceder assim: um pai cujas graças se patenteiam em todas as suas outras obras, pergunta: se realmente fosse esse o intuito divino, poderíamos adotar as seguintes linhas de um poeta moderno: então Deus não seria o que proclama o universo inteiro em seu louvor, esse foco que derrama a ciência, a bondade, a luz e o amor. Se atentarmos à razão, ele nos dirá que tanto deste mundo como do outro nos são abundantemente fornecidos os elementos de verdade e os meios de sermos felizes. Se interpretarmos mal as revelações do céu ou não nos aproveitarmos dos ensinamentos da terra, não é porque Deus nos imponha, pois ele fez o que a sabedoria e a paz só pudessem ser obtidos pela virtude consciente, que soframos as consequências da nossa inexperiência, das nossas falsas concepções. Robert Dale Owen, Região e litígio entre este mundo e o outro.